A minha história se inicia na minha cidade natal, aqui no estado do Rio de Janeiro. Morávamos eu e minha mãe, e meu pai havia falecido. Ganhávamos uma pequena pensão que ele havia deixado após a sua morte. E na época, eu por volta dos meus 22 anos, cursava o sexto período da faculdade de Direito. Já estava no sexto período da faculdade, e minha mãe sempre se virando sozinha para aumentar a renda em casa. Me sentia mal, vendo ela lutar por tudo. Minha mãe ainda era jovem e bonita. Irei dar exemplo de coisas que já aconteceram. Em bares, festa de amigos, em restaurantes, lugar público, eu via os olhares das pessoas, mais dos homens. Muitas amigas da minha mãe, a não me conhecer pessoalmente, já chegaram perguntando se eu era irmão dela. E sempre dizia para ela: a história dela com o pai, infelizmente, o destino havia encerrado. Que ela era linda, jovem, e ela sabia disso. Que já estava na hora dela ser feliz e encontrar uma nova história. E para falar a verdade, eu com meus 22, parecia ser bem mais velho. Alto, atlético, não era de muito sorriso. Talvez por esses motivos, afastava alguns pretendentes dela, no intuito de não arrumar problema. O tempo passou, e perto da minha faculdade, tinha chegado uma empresa de formação de vigilantes. E para falar a verdade, não imaginava numa sala de advocacia trancado, igual um pássaro preso. Decidi desviar o dinheiro da fatura da faculdade, sem a minha mãe saber. Comecei a fazer o curso de formação de vigilante, e com todos os módulos incluídos, como exemplo: segurança privada, escolta armada, grandes eventos, entre outros. Eu achava a oportunidade perfeita para arrumar emprego o mais rápido possível e ajudar na pendência de casa. Ocultei toda a evidência que eu tinha desviado o dinheiro da faculdade e comecei a procurar trabalho. Não demorou muito até achar. Pouco tempo depois, um homem me ligou, se identificando como Daniel. Veio com a proposta imediata de trabalho na cidade de Ribeirão e foi logo me dizendo que eu teria que morar lá e teria que fazer a segurança de um hotel fazenda, que eu teria que fazer um contrato de 2 anos e após o contrato eu poderia renovar ou ir embora. Mas o que mais me chamou a atenção e me assustou foi o valor que ele oferecia. Era o pagamento. O salário era absurdamente alto. Eu também não questionei, mas era de muita desconfiança. Por que o salário tão alto? Mas a ambição foi muito mais forte. E eu aceitei. E antes que eu dissesse sim ou não, ele logo respondeu por telefone. Queria me deixar pensar e que era para me retornar amanhã de manhã. Eu concordei e fiquei com essa proposta na cabeça durante aquela tarde toda. Mas logo aquele incômodo do salário, aquela desconfiança, se tornaram em ambição. Não parava de pensar no valor que ele tinha me oferecido. Mas toda aquela felicidade que eu estava sentindo no momento foi por terra, que eu lembrei da minha mãe, que ela iria ficar pela vida, que eu menti para ela e desviei o dinheiro da faculdade. Quando ela chegou, eu fui logo contando. Nem esperei ela sentar ou respirar ou tomar banho, já fui logo falando a verdade. Ela disse que sabia, que tinha ido na faculdade e o diretor falou que eu tinha trancado a faculdade. E ela não sabia o que eu estava fazendo com o dinheiro. Então, na faculdade, eu tinha um amigo chamado Jorge, que era meu confidencial. Ela pressionou o Jorge, e o Jorge não aguentou a pressão e levou ela até o curso. E nesse dia, ela me disse que eu estava num stand de tiro.
treinando para a formação. Um instrutor chegou ao lado dela e disse: "Você é parente dele?" "Não é por nada não, nem para alegrar. Mas esse rapaz é o melhor que nós temos. É o nosso orgulho aqui da formação." E nisso ela, mesmo decepcionada por ter trancado a faculdade sem um consenso, se sentiu orgulhosa. Pois, no início, ela pensou que estava se envolvendo com alguma coisa ilícita, com droga, com traficante ou devendo a alguém. Mas ela sempre soube que eu nunca fui de me envolver com nada errado. E logo fui contando sobre a proposta de emprego que havia recebido em Ribeirão. Falei tudo. E ela logo se assustou com o valor salarial que havia me oferecido. E desconfiou. Eu ri e disse: "Eu sou o escolhido." Ela logo me alertou: "Olha, tem 3 noites que eu venho sonhando com você. Em 3 noites é o mesmo sonho, de um cão enorme, de olhos vermelhos te perseguindo." Nome em minha vida que minha mãe tinha sonhado algo comigo, ainda mais algo ruim. Até eu me assustei. Eu me lembro que eu senti um frio gelado na espinha me arrepiando. Mas vivi aquilo como alguma coisa psicológica. No outro dia liguei para o Daniel, querendo dizer que eu aceitava a proposta de emprego, que eu iria para Ribeirão. Antes de eu falar alguma coisa, ele já foi logo dizendo: "Olha só, sua passagem está comprada. É só você ir na rodoviária e retirar a passagem." Eu me assustei e falei: "Como você sabia que eu estava te ligando para aceitar?" E ele falou: "Todos aceitam." Eu logo pensei: cara, esse cara vai me fazer de brinquedo. Mas pela proposta do emprego, pelo salário, não questionei. No outro dia, logo pela manhã, fui destino à rodoviária, retirei o bilhete e embarquei. Ia pensando como seria a minha vida na cidade de Ribeirão e no Hotel Fazenda, mas logo pensei que era bobagem. Eu só iria ver mesmo vivenciando. Pouco tempo depois chego à cidade e fui direto ao Hotel Fazenda. Na recepção, tinha uma mulher me aguardando. Olha, vou ter que ressaltar aqui. Já tive muitos encontros e namorada muito bonita. Mas ela, além de sua beleza, transbordava algo especial que eu não sei te explicar. Ela logo veio com um aperto de mão forte. Parecia uma mulher madura e com atitude. Logo apertou minha mão e eu correspondi com um aperto firme. E ela falou: "Prazer, sou Daniele." E logo veio na minha cabeça: será que ela tem algum parentesco com o gerente Daniel que me ligou? E sem querer saiu da minha boca. E ela respondeu que sim, que era filha dele, que trabalhava ali como administradora do Hotel Fazenda, que logo iria me levar até ele. E eu respondi com um gesto na cabeça, balançando que sim, meio sem graça. Então ela foi levando até o seu pai, e pelo caminho não fomos dizendo muita coisa um ao outro. Obviamente, um estava com vergonha do outro. Não demorou muito e chegamos até seu pai, que estava acompanhado de alguns homens. Eles estavam tomando café, e logo me chamou para se juntar. Quando eu sentei, ele foi logo me explicando sobre a situação da fazenda, que estava perdendo algumas cabeças de gados, que até pessoas apareceram mortas, deslaceradas. Então eu perguntei se era algum tipo de animal. Todo mundo olhou um para o outro, querendo dizer alguma coisa, mas ninguém disse nada. E só para ressaltar, os homens que estavam com ele estavam todos usando armamento militar. Eu perguntei a ele: então a ronda da fazenda é com armamento militar? Ele respondeu que sim, que tomou essa providência há pouco tempo, porque não sabia o que estava mexendo. E na minha cabeça veio a me perguntar como ele conseguiu essas armas, que são todas restritas.
Mas logo veio a ironia da minha cabeça. Porra, eu moro no Rio de Janeiro, então um fuzil dentro de alguma favela é o mais normal de se ver. E ele foi logo dizendo que estava dividindo as equipes, que a maior equipe ia ficar tomando conta ao redor da casa dele, e que eu seria o líder, que estava apostando em alguém inovador e mais novo. Eu balancei a cabeça mais uma vez, um gesto afirmativo. Senti a confiança dele em mim.